Olá, turma! Vamos à explicação da atividade 1 da 16ª semana. Nessa 16ª semana, nós continuamos trabalhando o percurso 12, que tem como tema o espaço agrário e a questão da terra. Nós trabalhamos as páginas 102, 103, 104 e 105 do nosso livro de Geografia. Ele começa ali com o 5º tópico. Vamos à nossa atividade. Questão 5A. A respeito da cana-de-açúcar, vários estudos apontam impactos sociais e ambientais da expansão do setor sucro-alcooleiro no país. Cite 1. Problema social e o impacto ambiental gerados por esse setor. Então, esse setor sucro-alcooleiro significa a produção, né, tanto de açúcar, através da cana-de-açúcar, quanto do álcool, através do cultivo da cana-de-açúcar. Então, esse setor, ele provoca algumas situações, alguns impactos sociais e ambientais. Você vai citar um impacto social e um impacto ambiental. Questão 5B. Marque com X a resposta correta da seguinte pergunta. Qual a região brasileira que há a maior concentração de rebanho bovino? Nós temos ali as opções. Então, qual é a região brasileira que há a maior concentração de gado, né, de bois, de criação de bois? Nós temos as alternativas. Primeiro, região norte. Segundo, região sul. Terceiro, região nordeste. E quarto, região centro-oeste. Então, qual dessas regiões aí, ou qual dessas regiões, né, há a maior concentração de rebanho bovino, de criação de gado? Questão 5C. No nosso livro de Geografia, na página 106, responda a questão 5A e 5B. Então, agora nós iremos fazer um exercício do nosso livro, que se encontra na página 106. A questão é assim. Vamos lá. Com base na expansão da cultura da soja, ou seja, do cultivo da soja e da pecuária no território brasileiro, responda. Pecuária, só lembrando, refere-se à criação de animais. 5A. Em que direção e onde tem ocorrido essa expansão? Então, em referente ao cultivo da soja e à criação de animais, que é a pecuária, qual é a direção, né? Em que direção tem ocorrido a maior expansão e onde tem ocorrido essa expansão? Para qual região, para qual estado? Então, você vai ler ali as páginas que eu citei no começo dessa explicação e você vai perceber que tem alguns estados onde está ocorrendo essa expansão do cultivo da soja e da criação de gado. Questão 5B. Quais as consequências da expansão dessas atividades para o meio ambiente? Então, quais são as consequências ambientais, né, os impactos ambientais provocados pelo cultivo da soja e pela criação de animais? Antes de eu ler a próxima questão, eu quero que vocês observem as imagens que eu irei passar agora. Vocês estão percebendo que durante essa semana nós aprendemos sobre algumas formas de pecuária que existe, de criação de gado que existe. Nós trabalhamos 3 formas. A primeira, ela refere-se à pecuária intensiva. Nessa pecuária intensiva, os proprietários dessas terras, vocês podem perceber ali, eles utilizam algumas técnicas, né? Técnicas modernas para criar o gado. Geralmente esse gado ele vive preso, né? E ele é voltado para a produção de leite, né? É o gado leiteiro. Então, esse é o primeiro tipo de prática de pecuária que nós aprendemos durante essa semana. Essa pecuária, então, intensiva, o gado fica preso e eles utilizam técnicas modernas para a criação desse gado. A gente pode observar ali algumas cidades no qual pratica esse tipo de pecuária intensiva. O próximo tipo de pecuária, né, de prática pecuária, é a pecuária semi-extensiva. Nessa semi-extensiva, vocês podem perceber ali pela imagem, o gado ele fica solto no terreno, nas terras. E a gente vai perceber ali também
a gente vai perceber ao longo da aula, na verdade, que esse tipo de pecuária semi-extensiva, muitas das vezes há um período de estiagem, que é seca, que ocorre. Então, esse gado acaba que nessas áreas onde eles são criados, eles acabam sofrendo aí um período de seca, de estiagem. E a gente vai ver ali algumas regiões aqui no Brasil, né, alguns estados, algumas cidades, algumas áreas brasileiras, no qual pratica esse tipo de pecuária semi-extensiva. Então, na primeira você percebeu, o gado ficava preso. Agora, o gado está solto. E nós temos também a pecuária extensiva ou de corte. Essa pecuária extensiva, ela é destinada geralmente em grandes extensões de terra, né? O proprietário tem grandes áreas de terra e há pouca criação de gado, há pouco gado. Então, é muita terra para pouco gado. Esse é o tipo de pecuária extensiva. Ali também a gente vai perceber algumas áreas, algumas regiões, algumas regiões do Brasil onde há essa prática da pecuária extensiva de corte. E por que de corte? Porque esse gado aí, ele vai ser destinado ele vai ser abatido, né? Então, ele vai ser abatido para a venda da sua carne, né? E vai ser comercializada essa sua carne em açougues, em supermercados e assim por diante. Vamos à explicação da atividade 2 da 16ª semana. Então, conforme a introdução do nosso conteúdo dessa atividade 2, que são os tipos de pecuária, né, as formas de prática de pecuária, agora a gente vai para a nossa atividade. Começa com o quarto tópico. Vamos à nossa atividade. Questão 4A. Relacione os termos conforme suas definições. A. Primeiro termo, pecuária extensiva. B. Pecuária semi-extensiva. C. Pecuária intensiva. As alternativas são: primeira alternativa, onde a terra é o fator de produção caro. Esta utiliza técnicas modernas de criação e destina-se principalmente à produção de leite. Será que isso é pecuária extensiva, semi-extensiva ou intensiva? Próxima alternativa. Em grandes extensões de terra, são ocupadas em baixa lotação, ou seja, com um pequeno número de cabeças de gado por hectare, havendo, portanto, desperdício de terra. Então, há mais terra do que gado nessas áreas, onde é executado esse tipo de pecuária. Será que é a extensiva, semi-extensiva ou a intensiva? E a última alternativa diz que, geralmente, o pasto seca devido à estiagem, né, devido à seca. Será que isso é uma pecuária extensiva, semi-extensiva ou intensiva? Questão 4b. De acordo com a leitura do nosso livro de Geografia, o que é reforma agrária? Então, conforme nós estudamos essa semana, nós falamos também sobre algumas questões que envolvem discussões a respeito das terras. Então, o que é essa reforma agrária? Questão 4c. Marque com X a resposta da seguinte afirmação. Ele vai dar uma definição aí de um termo. Ele fala o seguinte: refere-se à concentração de terras nas mãos de poucos proprietários rurais. Isso se refere a agronegócio, a latifúndios improdutivos ou a concentração fundiária? Essa palavra fundiária tem a ver com terras, tá? Terras para plantio, para cultivo de animais. Então, a respeito dessa afirmação que nós lemos, a que termo essa afirmação ela corresponde? Ela está se referindo a agronegócio, latifúndios improdutivos, concentração fundiária. Latifúndios também refere-se à terra como uma área de criação ou área de cultivo de algum produto agrícola.